Acabei agora de ouvir a entrevista coletiva de ontem do técnico Odair Helma e confesso que eu tô realmente um pouco preocupado, né? O Vincenzo ele já tinha alertado que o Odair deixou claro que o mundo ideal é um Atlético muito ofensivo, gerando muitas finalizações, tendo muita posse de bola e, sendo bem sincero, eu acho que é um erro de avaliação muito grande do Odair, com todo respeito ao Odair, tá? Com toda certeza que o Odair entende muito mais de bola do que eu e que o Odair, pô, tem uma noção muito grande do que esse time ele pode entregar, muito mais do que eu. Só que aí eu falo um pouquinho sobre o Atlético e eu falo um pouquinho sobre o próprio Odair. Cara, se você pegar o desempenho e os resultados do Atlético quando tentou ser esse time dominante, cara, era o Atlético que ninguém curtia ver. Era o Atlético de muita posse de bola, de muita finalização, de muitos empates, de algumas derrotas. De um Atlético que não conseguia somar os pontos necessários dentro da Arena da Baixada. E aí eu fico pensando, o que que faz o Odair acreditar que é a melhor maneira do time jogar, é um mundo ideal para esse time jogar um jogo mais protagonista? Porque no final das contas o discurso é muito bonito. Mais de uma vez eu ouvi o Atlético eliminado na Arena da Baixada e o discurso é que faltou coragem, ou que o Atlético foi um time covarde. Sendo que na teoria, o Atlético de 2018 para frente dificilmente teve um time corajoso que conseguiu brigar por coisas grandes. Muito pelo contrário, os técnicos que propuseram um pouco mais de coragem foram detonados. Wesley Carvalho, Martim Varini, o próprio Antônio Oliveira, que querendo ou não faz parte de um elenco campeão, mas também foi extremamente criticado. E o Odair, beleza, contra o Inter, um acerto estratégico gigantesco, mas contra o Coritiba já teve um erro estratégico gigantesco, que foi a tentativa de utilizar um time mais dominante, um time mais controlador ali do contexto do jogo. E isso, no final das contas, é assim, pô, ainda estamos no momento da temporada que esses erros estratégicos, eles têm um efeito menor. Mas se daqui a pouco o Atlético entrar numa espiral de tentar ser algo que ele não pode ser no Campeonato Brasileiro, vai começar a sequência negativa, e começando a sequência negativa, a gente vai começar a ter problemas consideráveis pro campeonato como um todo e para os objetivos que a gente tem na temporada como um todo. É ótimo você pegar um Foz do Iguaçu e meter 5-0, mas não é possível você pegar um Santos e meter 5-0. E para você tentar ganhar do Santos de 1 ou 2-0, não pode ser da mesma maneira que você venceu de 5-0 o Foz do Iguaçu. Então o Atlético e o Odair, eles precisam ter na cabeça deles que é uma temporada para humildade. Conforme a gente vai crescendo, tanto dentro do trabalho do Odair, quanto a gente vai se estabelecendo dentro da Série A, cara, maravilhoso. A gente pode ter um meio-campo super técnico com o João, Dudu, com o Zapelli, com outros jogadores, com a chegada do Chiquete agora, com o Bruninho, com o Julinho, sabe? O Atlético ele pode daqui a pouco começar a tentar mostrar para o torcedor e dentro do próprio trabalho do Odair que as coisas elas podem ser diferentes, mas hoje elas não podem. Hoje, o único caminho que o Atlético tem, que querendo ou não, não deixa de ser um porto seguro para a sequência da temporada, cara, é o fato da gente ter jogadores que permitam a gente ter um jogo de transição forte. E não é vergonha para ninguém. E aí, entrando um pouquinho no Odair, lá ele, o Atlético, ele é um clube que eu acho que tem jogadores que não permitem tanto esse jogo de transição, beleza. Mas eu acho que o Atlético é um clube que tem um treinador que não permite tanto esse jogo de. Que não permite tanto esse jogo protagonista. Se você pegar o recorte do Odair no Santos, no Fluminense, no Santos não, no Inter, no Fluminense, que são os principais trabalhos do Odair na carreira dele, o Odair, quando tira o Inter da segunda divisão e bota o Inter numa disputa de Libertadores, quase derrotando o Flamengo de 2019, foi num jogo de transição.
Quando ele devolve o Fluminense para um cenário competitivo e todo mundo fala que a construção do Odair acaba terminando em um título de Libertadores, óbvio, outros técnicos passam, mas ele devolve o Fluminense para esse âmbito competitivo para um jogo de transição. Então, às vezes, eu percebo que o Odair ele quer negar suas próprias origens. Às vezes eu quero, pô, ver um Odair mais convicto em desenvolver um baita jogo de transição do que tá pensando daqui a pouco em um jogo onde o Atlético tem 60% e 70% de posse de bola. O Atlético ele pode ter um jogo de transição muito melhor caso bem desenvolvido pelo Odair. E assim, eu acho que é um recado até ruim pro grupo de jogadores. Porque é um recado que fica, putz, a gente tá jogando assim dessa maneira, mas a gente quer jogar da outra. E cara, não. A gente tá jogando dessa maneira, a gente vai insistir nessa maneira, a gente acredita nessa maneira, a gente vai até o fim com essa maneira. Porque se for esse discurso de convicção por uma ideia de jogo, eu acho que todo mundo sai ganhando. E sabe quem sai ganhando mais que o Odair ou mais que o grupo de jogadores? O Atlético. Que é aquilo que eu sempre falo pra vocês, primeiro o poder de mobilização que um técnico tem, ou seja, mostrar para os jogadores que ele realmente está indicando a melhor ideia de jogo possível para esse grupo de jogadores. E isso vai fazer o grupo de jogadores correr muito mais. Então esse poder de mobilização do Odair é muito importante. E vai um pouco além também. E vai um pouco além. É os jogadores entrando sabendo o que eles precisam fazer, sabe? É os jogadores entrando sabendo o que eles precisam entregar. Se eles precisam entregar um jogo mais de proposição, ou um jogo mais de transição, espero que seja um jogo mais de transição. Enquanto você fala nessa diferença de jogo, você fala, obviamente, de um Atlético que vai marcar diferente, de um Atlético que vai atacar diferente, de um Atlético que vai pressionar diferente. Então, ficar transitando entre identidades e entre estratégias, eu acho que é o convite para esse time se perder. Eu acho que é o convite para esse time ele se desmobilizar e desmoralizar dentro de uma estratégia que já era para estar sendo muito bem definida desde a arrancada do Atlético no Campeonato Brasileiro passado, da Série B, que foi a partir do jogo de transição que a gente conseguiu emplacar. Então, Odair, o que eu te peço é pezinho no chão, e os jogos eles já são muito difíceis. E os jogos eles já são muitíssimo complicados. Não dá pra gente começar a perder os jogos na base da estratégia. A gente precisa fazer com que os jogos eles sejam um ponto positivo para o Atlético desde a estratégia. Que aí a gente entra em campo, não vou falar um pouco mais perto da vitória, mas a gente entra em campo mais organizado. E mais organizado aí sim, é natural que o time organizado esteja mais perto da vitória que o time desorganizado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.